Paz e graça, povo de Deus, pastor Geiel Eduardo com gota de sabedoria, hoje um pouquinho diferente, fugindo um pouquinho do padrão que temos estabelecido nas reflexões de cada semana. Hoje gostaria de compartilhar com você uma palavra sobre a mesa da ceia do Senhor, o banquete da graça. Eu gostaria, inclusive, de você que ainda não tem essa experiência com o Senhor, que ficasse atento a essa palavra e também se incluísse nesse corpo de Cristo. Aliás, a ceia do Senhor nos aponta para as várias direções. Aponta para a cruz, aponta para o passado, da cruz de Cristo. Essa mesa aponta para o futuro, a gloriosa vinda de Jesus, por mais que esse mundo esteja muito caótico, mas aponta, o culminar de tudo isso vai ser a vinda gloriosa de Jesus. Também essa celebração aponta para o lado, é o olhar para o seu irmão, que necessita, porque somos corpo, olhar para dentro de nós mesmos, para fazer aquele exame introspectivo, olhar para o alto, da onde vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Portanto, esses olhares fazem parte dessa mesa maravilhosa, e é sobre isso que vamos falar aqui agora rapidinho, portanto, fica comigo. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 em diante, ele está chamando a atenção, está mostrando a necessidade da gente entender esse momento maravilhoso que Jesus preparou para o corpo de Cristo, para a igreja dele. E ele fala algo interessante no versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Paulo está aqui, na verdade, normatizando algo que Jesus já instituiu lá atrás, naqueles momentos terríveis que antecedia a sua morte. Jesus prepara os seus discípulos. Jesus está comemorando a Páscoa com seus discípulos e ali ele institui a ceia do Senhor. Jesus percebe um movimento de autoidentificação, onde se identificou que uns queriam ser maiores do que os outros. Havia uma discussão nesse sentido e Jesus promove ali um momento de expectativa, um momento de busca de comunhão, quando ele pega a toalha, pega a bacia, e ele com humildade lava os pés de Jesus, e é muito claro o texto que naquela noite, na noite da traição, ele institui a ceia do Senhor. A partir dali, ele vai passar por momentos dolorosos, momentos nunca percebidos, dores nunca sentidas em toda a humanidade. Quando ele vai para o Getsêmani, depois ele passa pelo Sinédrio, depois ele caminha na via dolorosa até chegar ao Calvário, ali ele entrega, ele doa, ele comanda a sua morte se entregando por nós, por mim e por você. Paulo agora está trazendo essa normatização para a igreja, para que a igreja possa tomar posse desse momento de saúde emocional, saúde espiritual, o cálice da bênção. É importante a gente entender isso. Hoje a gente observa que muitas pessoas, tem crentes às vezes maduros, que ainda se preocupam, têm medo de ir na igreja no dia da ceia do Senhor, por não se achar qualificado, por achar que pecou, por achar porque discutiu com a esposa em casa, discutiu com alguém no trânsito, naquele dia você não pode cear. Não é por aí, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, inclusive, ele fala, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não é para se examinar e não comer. Não é para fugir da ceia por causa do pecado. Na verdade, é fugir do pecado por causa da ceia. Claro que nós nos sentimos muito indignos. João Calvino fala que a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade.
Porque nós, quando participamos, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, dessa nova aliança posta diante da gente, nós nos sentimos indignos, claro. Mas Jesus tem o mérito, Jesus tem a dignidade, Ele nos convida. Esse corpo que somos nós, somos eu e você, é o próprio corpo de Jesus, onde Ele é o cabeça. Então, quando Paulo se refere, quando Paulo fala para examinar, para fazer um exame introspectivo, é exemplo do que Davi fala lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, faça o teste, conhece as minhas inquietações, vê se em mim alguma conduta desagradável, que me ofende, que me desaprova, que me reprova, e então dirija-me pelo caminho eterno. Davi não está dizendo que depois de sair ele vai morrer, Deus vai matar ele. É para depois de sair, Deus ter misericórdia dele para conduzi-lo no caminho de salvação, no caminho eterno. É o que Paulo fala também aqui. Depois de examinar, depois de fazer o exame introspectivo, então participe. Peça perdão para o seu irmão, olhe para o seu irmão, compartilhe. Esse seu irmão é você, é o seu corpo. O corpo de Cristo é você e eu, somos nós. Aliás, Paulo fala isso no capítulo anterior. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Ora, por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. É um único pão, é Jesus que está se doando. E Paulo fala, pois eu recebi do Senhor o que também estou te entregando. Jesus lá no cenáculo, ele percebe a necessidade de haver comunhão, que não estava acontecendo. Então ele institui a ceia. No dia que ele foi traído, olha que coisa contraditória. Mas é isso que Jesus está preparando para a gente, essa mesa. Então, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, desse cálice da bênção, da mesa posta, nos aproximamos com fé e arrependimento. Interessante que a palavra, quando Paulo fala, né, examine-se, pois, o homem, examine a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse exame, a palavra lá, é doquimizatel ou doquimazo. É uma palavra que era usada, era um termo, era um conceito que era usado pelos ourives para testar uma joia, para ter a certeza, a convicção de que a joia realmente era legítima, era de muito valor, para que não houvesse engano. Então, esse exame, na verdade, você pede para que Deus sonde o seu coração, mas você tem esse direito, tem essa prerrogativa de se sondar, olhar para dentro de si. Então, quando Paulo fala o perigo, né, que muitos vão comer para a sua própria condenação, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo, o sangue do Senhor. Isto é, está trazendo juízo para si mesmo. E o próprio Paulo está falando, né, antes, lá no capítulo 1, no capítulo anterior, porventura provocaremos o Senhor. Por que ele fala isso? Porque no versículo 21 ele fala, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. O que Paulo está querendo dizer é que lá no princípio, no versículo 17 em diante, ele observa que há um conflito entre aquelas pessoas, cada um trazia a sua própria ceia, cada um fazia o que queria, não havia comunhão entre aquelas pessoas, não havia respeito. Esse corpo, na verdade, Paulo fala que ele estava se reunindo para o pior e não para o melhor. É isso que Paulo está dizendo. O discernir ou não discernir o corpo de Cristo é você não discernir o seu irmão, é você não olhar para o seu irmão, é você não perceber a necessidade do seu irmão. Quando a gente não observa, não compartilha, não olha para o lado, se você não está em comunhão com o seu irmão, você não está discernindo o corpo de Cristo. E é aí que está o perigo. É nesse momento que muitos adoecem e é por aí que às vezes muitos morrem. E eu não posso deixar de pensar em Ananias e Safira, que possivelmente no dia de culto, no dia de ceia, onde Barnabé já tinha demonstrado
uma singeleza de coração em repartir, em dar tudo aquilo que ele obteve de uma venda de uma propriedade. Ananias e Safira quiseram fazer o mesmo, mas mentiram para o Espírito Santo, e acabou que tanto Ananias como Safira morreram ali diante dos pés dos apóstolos. Eu sei que isso é forte, mas isso aí é compartilhar o cálice da maldição. Tem o cálice da bênção e o cálice da maldição. É o que Paulo está falando aqui. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco nisso. Na verdade, eu entendo que o grande mistério dessa celebração da ceia do Senhor, quando a gente come e bebe, nós anunciamos a morte. E está escrito aqui, olha: pois recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tá? Tendo dado graças, o partiu. Partiu o quê? Partiu o pão. Aí ele fala: faça isso em memória de mim. Faça isso o quê? Partir, repartir, dividir, compartilhar. Então, quando nós partimos, nós estamos nos doando, compartilhando com o nosso irmão. E eu entendo que quando você parte o pão, você está anunciando a morte do Senhor, até a vida do Senhor, a vinda dele, até que ele venha. Quando a gente come o pão e bebe o vinho, estamos anunciando a morte. Quando partimos o pão, estamos proclamando a vida, o corpo vivo de Cristo, que está vivo, porque Jesus ressuscitou. Aí Paulo fala: quando vocês não procedem assim, vocês estão manchando o corpo de Cristo. Você se reúne mais para o mal do que para o bem. Isso, na verdade, é compartilhar, é discernir o corpo de Cristo. Quando fazemos isso, o cálice da bênção vem sobre nós trazendo cura, trazendo satisfação emocional, trazendo intimidade com Deus. É um momento de contrição? Mas também é o momento de você abrir os olhos, olhar no olho do seu irmão e ver que ele é igual a você. Ele participa das mesmas dificuldades e obstáculos, sofrimentos. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus, ficasse com essa palavra e que essa palavra possa te dar um outro conceito com relação à ceia do Senhor. Quando você se aproximar de novo da ceia do Senhor, venha com graça, venha com fé, venha com arrependimento. Não é para você fugir da ceia, é para fugir do pecado e se aproximar da mesa do Senhor. E é interessante que alguém já disse que quando você está em contrição, não é para fechar os olhos, ajoelhar naquele momento. Ao contrário, é para você olhar para o lado, olhar para o seu irmão, abrir os olhos e compartilhar com o seu irmão o corpo de Cristo, que é você, que é ele, que somos nós. E se você, por acaso, não faz parte desse corpo ainda, é um convite para você aceitar Jesus como Salvador, ter o seu nome arrolado no livro da vida e ser em tudo mais do que vencedor, participando da ceia, dessa mesa da graça, celebração da graça, esse banquete da graça. Um dia, até lá, nós vamos fazer tudo isso memorizando. Lembrai de mim, mas um dia vamos cear com o Senhor lá na glória por toda a eternidade. Eu quero abençoar você com essa palavra, em nome de Jesus.